Amém, meus irmãos, louvado seja o Senhor Jesus. Vamos sentar? Nossa devocional vai ser ministrada pelo presbítero Michael, portanto vou passar a palavra a ele. Bom dia, igreja. Espero que os irmãos estejam bem. Meus irmãos, acho que os irmãos recordam que no primeiro domingo de fevereiro, portanto desse mês, nós comemoramos o Dia do Homem Presbiteriano. E hoje, o nosso momento devocional é sobre esse tema. E para a gente pegar umas palavras de referência, vou colocar como título Homens de Verdade. Portanto, eu peço que os irmãos abram a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Gênesis 2, 15. Vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Eu peço que os irmãos aí da mídia deixem, durante todo o devocional, esse versículo para nós, tá bom? Vamos fazer uma breve oração, irmãos. Senhor Deus, Pai querido, neste momento estamos aqui reunidos como igreja para aprender de Ti, que é manso e humilde de coração, sobre esse tema tão importante. Queira nos orientar, nos guardar, Senhor, nos guiar pelo Teu Santo Espírito. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu me baseei com o desafio de, em poucos minutos, trazer uma reflexão sobre esse tema, em um livro chamado Homens de Verdade, escrito por Richard Phillips, editora Fiel. É um livro, inclusive, indicado para uma leitura interessante para nós, homens. Começa com um questionamento. O que significa realmente ser um homem com H maiúsculo? E aí o autor, ele traz uma ideia, irmãos, muito interessante, dá para ver a época dele. Ele cita um ator hollywoodiano chamado John Wayne. Eu tive de pesquisar quem era John Wayne, né? Que é um pistoleiro do faroeste. Na época dele, quando se falava em um homem com H maiúsculo, lembrava-se do John Wayne. Quais eram os atributos desse John Wayne, esse personagem? Aventureiro, durão, corajoso, destemido. Era aquele homem que não tinha para ninguém, onde ele chegava, resolvia a situação. E a época foi marcada por esse ator. E aí, meus irmãos, há um filme chamado Quando um Homem é Homem, também protagonizado por John Wayne, em que ficou muito famoso. E a capa desse filme, inclusive, uma mulher no colo dele, ele para dar uma palmada na mulher. O que leva nós a questionar se esses estereótipos que a sociedade pinta, esses estereótipos que vêm diante da nossa mente são corretos. O que seria um homem de verdade? Uma das frases célebres do John Wayne é: o homem nunca deve se desculpar. Inclusive defendendo que, se fosse necessário usar brutalidade para impor a sua masculinidade, estava valendo. Em contraponto, nós aqui como igreja temos de refletir sobre o que a Bíblia nos oferece como padrão para um homem bíblico. E aí voltamos no início das Sagradas Escrituras, Gênesis capítulo 1, da criação, depois o 2, fala que o homem foi feito sob a imagem, conforme a imagem de Deus, e com uma tarefa que está aí nos versículos: cultivar e guardar o jardim. O que significa trabalho. Porém, Richard, no seu livro, ele destaca uma frase que eu achei interessante e vou ler para os irmãos. O homem foi feito para trabalhar e, de maneira geral,
para se casar. É claro que sempre haverá exceções ordenadas por Deus, mas o plano normal de Deus é que os homens tomem esposas, sejam fecundos, multipliquem-se e enchem a terra. Portanto, o homem trabalhador humilde é aquele que labuta fielmente seu ofício, nutrindo e pastoreando sua esposa, buscando criar os filhos da disciplina, na instrução do Senhor, conforme a figura divina de um homem de verdade. Porém, será que se resume só em trabalho? Nós vamos ver que não, irmãos. Na nossa época agora, há uma sugestão totalmente errônea sobre a masculinidade. O que é sugerido hoje? Que o homem, para ser um homem com H maiúsculo, ele deve entrar em contato com o seu lado feminino. Dizem aí que todos têm o seu lado feminino. Eu não tenho, tá? Mas dizem que tem, cada um tem seu lado feminino. E aí, ele tem de entrar em contato com o seu lado feminino para ele ser um homem piedoso, um marido amoroso, um bom pai, um amigo fiel. Porém, são conceitos que são distorcidos e se tornou um problema cultural. Irmãos, no dia 1º de maio de 2025 vai ser estreado um documentário chamado Homem com H. Será que eles vão acertar? Eu digo que não. É sobre a vida do Ney Matogrosso, um cantor que tem 83 anos agora, em que destaca que um homem com H, para nós hoje, tem de ter autenticidade, sensibilidade e autonomia sobre o seu próprio corpo e sobre a sua própria expressão. E aí nós temos um problema. Tantos homens jovens estão crescendo hoje sem um pai, ou com um pai que está inadequadamente conectado com seus filhos, que não causa admiração ao haver confusão sobre a masculinidade nos dias atuais. A mídia secular bombardeia com imagens e modelos de feminilidade e masculinidade que são simplesmente falsos. E do que as nossas igrejas e famílias precisam? De homens cristãos fortes, masculinos, como sempre precisaram. E como a gente começa a traçar de onde vem esse conceito? Da palavra de Deus. Porém, irmãos, nós estamos notando que está faltando nos nossos dias, estão faltando modelos bíblicos de homens para os nossos meninos seguirem, uma liderança forte, como o Senhor ordenou. E para a gente começar a entender, nós vamos agora lembrar do homem no jardim, onde ele foi colocado para cultivar e guardar. A recomendação é que sempre nós voltemos à ideia do jardim. Notem que no Novo Testamento, quando é tratado questões de gêneros, relação entre homem e mulher, papel de cada um, ou então relacionamento, o casamento, tanto o Senhor Jesus quanto o apóstolo Paulo, nesses casos, remetem ao jardim. Deus fez o homem, depois a mulher. O que Deus juntou, não separe o homem. Então, a recomendação é que nós devemos sempre voltar os olhos para o jardim. Por quê? Desse versículo que está estampado, que está aí na tela, nós conseguimos tirar 4 coisas interessantes para os homens. Quem nós somos, onde estamos, o que somos e como cumprimos a nossa vocação. Rapidamente, quem somos? Nós somos criaturas espirituais. Lembra que o Senhor nos formou do pó da terra e em seguida soprou nas narinas o fôlego de vida, tornando nós diferentes de toda a criação, algo muito bom. Onde o Senhor nos colocou? No jardim do Éden. E o que seria esse jardim? Olha que interessante, seria um lugar de um relacionamento pactual entre o homem e Deus. E o que nós somos como homens? Nós somos senhores, porque fomos criados para dominar sobre a criação, e também servos, como representantes do Senhor dos Senhores. Lembremos que em Gênesis 2, o Senhor criou a mulher como auxiliadora, e o homem era o Senhor do jardim, servindo e representando o Senhor Deus. E como nós cumprimos essa vocação? Cultivando e guardando. Cultivar significa trabalhar para fazer com que as coisas cresçam. Lembrem de nutrir, cuidar, construir, orientar, governar e guardar. Proteção, sustento daquilo que já foi alcançado, defesa, vigilância. E assim nós conseguimos resumir o mandato bíblico para a masculinidade. Que nós sejamos
homens espirituais colocados em relacionamentos definidos por Deus no mundo real, como senhores e servos. E podemos aplicar essa vocação em várias áreas, e aqui eu destaco: no casamento, na paternidade, na amizade e na igreja. E para isso, nós devemos envolver o coração das pessoas colocadas sob os nossos cuidados. Eis a questão: principalmente esposa e filhos, construindo e servindo, protegendo todos aqueles que estão sob a nossa responsabilidade. Lembremos, irmãos, do trabalho do jardineiro: planta semente, poda galhos, cava, fertiliza, e esse trabalho torna os seres vivos mais fortes, belos, exuberantes. E vem uma questão: será que nós estamos preparados para trabalhar no coração ou nos corações das pessoas que estão ao nosso redor? Os homens têm feito isso? Será que os nossos dedos, ao invés de poder ir malhar o trigo ou trabalhar na terra, será que nossos dedos estão especializados em trabalhar no coração, nos corações da nossa família? E para isso nós devemos investir nosso tempo, nossas energias, nossos ideais, nossas paixões, e usar os nossos talentos para ter sucesso nessa empreitada. E para quem é casado, nutrir a esposa emocional e espiritualmente é um primeiro mandamento, é o primeiro plano, e também o coração dos filhos. E irmãos, através do abraço masculino ao redor de um ombro, ou de um tapinha nas costas, é que Deus concede acesso mais rápido ao coração de uma criança, ou até mesmo de um empregado. Homens que procuram viver o mandato masculino são nutridores desses sentimentos. E como protetores, nós, ao mesmo tempo que carregamos, empunhamos o arado, também carregamos e empunhamos a espada, para não só tornar frutífero, mas seguro tudo que está ao nosso redor. E a gente resume essa vocação sagrada em provisão e sustento. E com relação ao trabalho, quantas vezes a gente pensa: por que eu devo me preocupar para encontrar o trabalho como homem que agrada a Deus? E aí o autor, ele cita algumas perguntas que nos levam a refletir: esse trabalho glorifica a Deus? Beneficia o meu próximo? Eu sinto chamado para esse trabalho? Eu consigo exercer bem a minha função? Eu consigo prover as necessidades materiais? Ou permite que eu tenha uma vida equilibrada e piedosa? Por que isso? Para que nós tenhamos sempre aquela função de pastor e sacerdote, começando no lar, mas onde nós estivermos. Há também um projeto maravilhoso de Deus para o homem, que é o casamento, tem as suas exceções, que a gente resume que o homem deve nutrir a sua esposa a ponto também de morrer por ela, sacrificar por ela. E quando o homem estima a sua esposa, a sua mulher, ele não apenas a nutre, ele também protege para que ela se sinta segura contra abuso verbal, zombaria e desprezo. Agora, pasmem, especialmente do próprio homem, porque esses são dardos que perfuram o coração das mulheres. Quantas vezes nós podemos chegar em casa com raiva, proferir palavras duras, reclamando, e muitas vezes ser indiferentes, achando que não tem problema algum, vou ficar no meu canto. E são coisas que perfuram o coração das esposas. E com relação aos filhos, irmãos, destacamos 4 maneiras de alcançar o coração de uma criança: ler a Bíblia com eles, orar por eles e com eles, trabalhar com eles nos seus projetos, brincar com eles, compartilhando momentos divertidos e alegres em família. E também cabe ao pai a disciplina do lar. Às vezes é muito fácil nós delegarmos para a esposa, né? Olha, você vai ver com a sua mãe, vou contar para a tua mãe, a mãe está chegando aí. E o homem, ele acaba perdendo aquela função. A disciplina cabe à mãe, mas também ao marido. Ele tem que ser o líder. E por fim, irmãos, eu gostaria de falar rapidamente sobre o mandato do homem na igreja. Nós sabemos que temos ofícios na igreja, conforme a palavra de Deus, que são exclusivos do homem, masculino. Não há dúvida, a palavra é clara. E a gente destaca os presbíteros e diáconos.
Mas e aquele que não foi chamado para essa vocação? Será que ele tem alguma função na igreja? Eu não sou presbítero, não sou diácono. E aí que nós nos enganamos. Todos nós devemos ser edificadores da igreja, como homens, usar os nossos dons espirituais no serviço da igreja. E vem mais uma pergunta: vocês estão disponíveis? Vocês estão atentos às necessidades da igreja? Vocês estão exercendo a piedade? Nós temos de pensar sobre isso. E como guardadores, cultivar e guardar. Como guardadores, protetores, nós estamos protegendo a doutrina da igreja? Nós estamos cuidando para que a igreja seja piedosa, até diante da sociedade? E aí, meus irmãos, para finalizar, há aí uma reflexão ainda. Nós devemos ser discípulos de Cristo, mas como um servo discípulo, lembrando do que João Batista disse: convém que eu diminua. O que remete a isso? A humildade. Humildade no trato uns com os outros. Sempre enxergar o outro acima de mim. Que eu diminua. Que eu diminua. Para que, meus irmãos, seja no último dia proferido aos nossos ouvidos aquilo que é certeza, mas com muito mais prazer ouviremos o que está em Mateus 25, 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, meus irmãos, eu termino esse devocional com essa reflexão para nós. Guardem isso. Cultivar e guardar. Conquiste as pessoas ao teu redor. Se for preciso dar um abraço, quebra esse gelo. Quantos de nós somos, às vezes, impactados e sabemos de histórias de homens, pais, avós durões? Quantos pais nunca deram um beijo no seu filho, na sua filha? Quanta filha e filho nunca sentou no colo do pai? Para quem está acostumado, acha um absurdo. Mas nós temos pessoas próximas que podem testificar: nunca sentei no colo do meu pai. Será que nós estamos sendo esse pai, esse homem fechado, durão, que tudo tem de ser do nosso jeito? Vamos pensar sobre isso. E que essas palavras, tiradas da palavra de Deus, possam hoje tocar o nosso coração e ser fincada na nossa alma. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe.